Fala galera, ao som da voz do Brasil, vamos ver o que nós recebemos. Remetente, Hamilton S. dos Anjos, lá de Vitória, Espírito Santo, né? Vamos ver o que a gente recebeu do nosso amigo Hamilton, amigo do nosso amigo Luciano Calenzani. Eu tô fazendo esse vídeo aqui tipo assim, só eu, que já são 7h14, né? E eu preciso abrir essa caixinha. Tem mais algumas ali esperando. Tem uma aqui, tem outra ali. Chegou. Só que essa aqui precisa abrir para dar uma averiguada nos lances aqui. Vamos ver, a Tatá que adora isso aqui. Só que a Tatá não tá aqui, então não vou jogar pro chão não. Opa! O que será isto? Será isto? Pera aí, deixa eu abrir o que é isto aqui e já volto. Opa! Olha aí o que é, tia Dé da sacolinha. Cacau show. Cacau show. Muito obrigado pelo carinho aí, ó. Delícias gourmet. Tatá vai se lascar porque tá só eu aqui. Eu vou detonar isso aqui. Que nada, eu vou levar pra Dona Onça. Falando em Dona Onça, tadinha. Ela teve uma reação alérgica à tintura de cabelo. Está hospitalizada. Aqui nós temos 2 carburadores de Fusca Itamar. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ou se não tem. Tá? A caixinha. Só mesmo apoio de caixinha. Vamos dar uma olhadinha aqui nos carburadores que nosso amigo Hamilton mandou pra mim. Aí, deixa eu só pausar e já volto. Bom, são 2 carburadores que, pelo que ele falou aí, foram mexidos faz pouquinho tempo, né? Tá de buchinha de latão não vale nada mesmo, né? Pouquinho tempo que mexeram já tá. Dá pra escutar a folga. Tá dando pra você escutar a folguinha? Folga medonha. Estranho, né? 2 borboletas, 2 parafusos de latão, 2 parafusos de ferro, a borboleta virada de ponta cabeça, outra borboleta virada certa. Tá esquisito isso aqui, bem estranho. Tá sem as agulhas de afinação. Telefone torando, celularzão torando. Bom, um difusor cheio de marca de pancada lá dentro. Faltando material do lado esquerdo aqui. Bom, dá uma examinada nos carburadores que ele me mandou aqui para ver a situação, ver como é que tá, o que tá acontecendo aqui, porque diz que o Fusca Itamar dele aqui não passa de 5 km por litro. Esquisito, né? Então é isso. A gente vai dar uma observada aí, depois eu falo para vocês qual que é o veredicto. Muito obrigado, Hamilton. Pode deixar que aqui vai ser dividido aqui, eu vou guardar para Dona Onça quando ela sarar, né? E é isso. Valeu. Bom, galera, notícias péssimas pro Hamilton, hein? Hamilton S. dos Anjos, lá de Vitória, amigo do Luciano Calenzani. Que é o seguinte, eu vou abrir parcialmente aqui. Aqui tem algumas pecinhas aqui que eu já fiz até de canto. As juntas são novas, né? Mas você vê que não estava nem encostando. Não tem marca, né? Tem só uma marca aqui na lateral aqui,
encostado essa junta. E essa junta só uma marquinha na lateral aqui, né? E aqui um pouquinho. Aqui a gente vê uma parte mais esbranquecida da junta, justamente onde tinha entrada de ar. Então vamos lá. Recentemente ele fez esses carburadores aqui, né? E ele tá brigando com o Itamar dele, que não passa de 5 km com litro de gasolina, e não dá acerto, não anda. Na hora que ele pisa no acelerador, o bicho quer dar ré. E eu tô surpreso aqui, né, da situação que eu encontrei. Inclusive, o Blim 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 que vocês estão escutando é ele ali no WhatsApp ali, que eu mandei umas fotos, ele tá pulando 3 metros de altura. Que é o seguinte, ele tinha me mandado um vídeo onde ele mostrou esses carburadores aqui, antes de mandar mexer em outras pessoas, para mim fazer um orçamento. Esse carburador do Itamar, ele tinha os pinos aqui da tampa, foram arrancados. A agulha que foi colocada no carburador do Itamar é uma 1.75, né? Antigamente era usado no Opala, Caravan a álcool 4 cilindros, era usado no Passat 80 a álcool também essa agulha aqui. Não tem nada a ver com o Itamar. E é uma agulha também totalmente diferente do Itamar. A agulha do Itamar, ela vai um encaixezinho, com uma trava na ponta, vão aqui 2 pinos, que nem vocês já viram, vai uma travinha, a boia é flutuante, ela fica na tampa. Bom, quem mexeu arrancou os pinos, tudo aqui, a tampa está totalmente empenada, tá? Colocou a agulha errada, colocou boia de Brasília, boinha de Brasília, né? Que vai esse pino grosso aqui e vai esse encaixe em cima, tá? Aqui os carburadores parecem que foram lavados com essa tampa colocada, né? Essa tampa parece que foi colocada aqui, foi lavado desse jeito, sem desmontar. Apesar que ele me afirmou que pediu para quem mexeu deixar os afogadores automáticos aptos para se funcionar. Aqui a gente vê que tem muita sujeira dentro. O reparo que era original ainda Solex de fábrica está despedaçando tudo, né? Aqui por dentro, onde vai o sistema de afogador automático, a mola aqui atrás do eixo aqui está zoada, né? Parafusão Phillips aqui do lado. O injetor em si, parece que ele falou que ele que colocou um injetor arrombado também. Um giclezão esquisito aqui, um giclezinho brabinho, né? O gicle 125, respiro 100. Aqui a gente tem na tampa aqui, que eu não testei para saber se está boa ou não, uma resistência. Aqui está muito claro, mas parece que está razoável. Aqui na carcaça a gente tem uma carcaça empenada, né? Bem empenada, dá para vocês repararem se pegar daqui e até no outro lado lá. Tá parecendo uma canoa. Esse pino aqui do injetor muito alto, tá? Lá embaixo no furo da progressão, lá dentro do carburador, a gente vê também que parece que foi meio que reaberto, né? Tá um buracão. O duto de vácuo está sem controle, né? A parte de baixo da carcaça aqui a gente vê nos cantos, eu não sei se foi excesso de aperto ou alguma coisa, mas nos cantos está empenado também, tá bom? A gente bem aqui perto percebe na carcaça aqui pedacinhos, né? Desgastezinhos. Aqui bem nesse canto aqui tinha entrada de ar, tá? E aqui a gente vê, né? Uma plana rústica, né? O difusor, o Venturi, aliás, tem marcas de pancada aqui, bastante marca para tudo quanto é lado. Parece que foi polido o Venturi, tá? E aqui o diâmetro que era para ser 24 tá dando bem mais que 24, medindo assim a grosso modo. Eu peguei só um paquímetro, depois eu vou ver no micrômetro certinho quanto que tá dando, tá bom? Lá por dentro a gente consegue vislumbrar ali o tubo emulsionador, aparentemente tá limpo. Algumas roscas helicóil feitas, né? Passando da medida.
os helicóides desses carburadores aqui. Isso aqui não é problema, mas esteticamente fica feio, né? Aqui no outro carburador a gente tem novamente uma boia de Brasília, tá? Não tem nem marca a boia, não tem nem nome, não tem nada. Boinha nova. Eu não sei se foi ele que fez isso, mas olha aqui a outra peça, né? Que a da Brasília é desse jeito aqui. Isso aqui parece que amassaram, tacaram no chão, pisaram com o sapato, virou um regaço. Na outra tampa a gente tem também o reparo da válvula desafogadora, tá? Tá aqui, ó. Do jeito que eu abri, tá? A tampinha aqui tem, acho que ainda até produto químico aqui dentro ainda. Ou sujeira, sei lá, de uns 100 anos. Empenadas as tampas também. Aqui, ó. Vamos tirar aqui que eu nem tirei isso aqui. Perdão, gente. Vamos ver. Tá grudado realmente. Aí. Olha por trás aqui da própria peça. Aqui a gente vê uma coisa interessante, ó. Essa parte aqui, daqui para cima, limpinho, né? E não onde a peça encaixa aqui, ó, sujo. A parte interna suja, tudo estourado. Quer dizer, o sistema de afogador automático, esse aqui é o desafogador. Não ia funcionar mesmo. Lá por dentro, ali de onde vai a peça, bastante sujeira, tá? Aqui atrás a mola tá normal, não tá zoada que nem a outra. Um parafusinho Torx, olha que beleza. Aqui é um Torx. Deixa eu ver aqui agora que tá no zoom legal, só vocês entenderem. Aqui tá zoado. Vamos ver o outro injetor aqui como é que tá. O outro injetor aqui tá menor, né? Suplementar aqui tá um pouco grande pro meu gosto. Aqui a gente tem um injetor maior. A outra carcaça aqui aparentemente foi limpa, né? Ao menos tá limpo o emocionador lá no fundo. Só que aqui a gente vê onde vai os encostos aqui, tem um pouco de sujeira, mas isso é normal, né? Esses pinos de injetor aqui parecem que não são velhos, mas estão marcados. Eu não abri ainda diafragma para ver como é que tá. Outra carcaça aqui na progressão, bem arrombada também, né? Aqui dá pra gente ver que tá menos empenada que a outra, mas do lado esquerdo aqui tá bem empenado, né? A parte da tampa, deixa eu abrir menos um aqui. A parte da tampa, você vê nessa ponta e nessa ponta. Por essas pontas aqui, você tira o parâmetro, né? Do grau de empenamento. Tipo, ele faz assim, né? Giclezinho de marcha lenta estranho aqui, preto, nunca vi. Um cromado meio preto, meio estranho, né? O giclezinho tá pequenininho, minúsculo, óbvio. Tá arrombada a progressão. Ah, desse lado a travinha tava inteira. Desse lado aqui a travinha tava quebrada. É isso mesmo. Desse lado aqui a travinha tava quebrada. Bom, a princípio é isso, tá, gente? Eu não vou ver hoje esse carburador. Vou ver só segunda-feira. Hoje é dia 2/6/2028. Maravilha? Então até segunda. Valeu. Esqueci aqui de mostrar para vocês o detalhe das basinhas. Aqui a gente tem as duas basinhas, né? Vou colocar na posição certa as duas basinhas aqui. A gente tem duas bases aqui que não são as originais do carburador, tá? O estranho aqui é o seguinte, vamos abrir um pouquinho de zoom. Desse lado, a gente tá uma basinha que tá melhor assentada, né? Usa uns parafusinhos metálicos imitando latão. A borboleta
está colocada de forma aparentemente correta. Não verifiquei ainda a angulação, só que a gente vê folga na lateral da borboleta, né? Uma folga aqui, não está justo não. Desse lado aqui a gente tem o que eu estava falando para vocês, que não está justo, ó. Vocês podem ver que aqui em volta tá tudo preto, tá? E só aqui onde que vai o rasgo da progressão, que inclusive tô vendo aqui tá defeituoso, ó. Um dos problemas desse carburador gastar pra cacete, esse rasgo da progressão aqui tem uma falha, tá? Essa basinha tá condenada. Aqui bem na onde tem o rasgo da progressão, logo abaixo, não adianta nada eu tampar a borboleta, porque ele vai continuar descendo combustível. Dá pra ver até no reflexo da própria borboleta aqui. Essa carcaça está condenada, essa carcaça da base. Esse é um dos motivos do consumo alto dele, né? Os dois parafusos atrás não foram travados, tá? Mas de qualquer forma essa base aqui está condenada. Essa basinha por sua vez é diferente. É um eixo dourado, o outro é um eixo preto, né? Esse eixo preto é anodizado, é um pouco melhor. O eixinho dourado aqui, vocês podem ver que... Não, aqui é sujeira, eu pensei que já era um pouquinho de corrosão. Aqui a gente tem dois parafusos do carburador 460 Weber, tá? Que são dois parafusos. Os parafusos corretos são os parafusos Solex, que eles são cônicos, entram dentro do eixo, tá? E tá destravado. Aqui a gente tem dois parafusos cabeçudo aqui, que é o que eu uso no carburador 460, cabeça Phillips, né? Eixo diferente do outro, travado na base da pancada, né? Tipo assim, em vez de travar corretamente, travou desse jeito, né? Quando a basinha é diferente. E aqui a gente vê uma curiosidade, a borboleta tá de ponta cabeça. Esse zero estampado aqui, ele fica virado para cima, no lado certo, para ele dar a vedação. Aqui a gente tem ele de ponta cabeça, né? Foi montada de ponta cabeça essa base. Vocês podem ver que a estampagem dele está para baixo, né? E com isso a progressão dessa base também fica fora. Só que eu estou olhando também a progressão dessa base aqui, e aqui a gente vê carbonização dos lados, e bem onde sai o rasgo da base a gente vê aqui alguns probleminhas. Deixa eu tentar aproximar mais. Parece que a gente tem uma fissura nessa base aqui, nessa carcaça. Trinco. Um trinco bem onde vai a progressão, aqui na carcaça. E alguns micro trincos aqui que foram aparecendo. Fora que a progressão... Nossa, meu dedo sumiu. Fora que a progressão aqui, logo abaixo, a gente vê que tem um defeito na carcaça. Então as duas carcaças da base estão defeituosas, tá? Estão defeituosas. Coitado. Diz ele que gastou uma grana, né? E eu lembro, rapaz, ele, quando queria fazer esses carburadores, ele mandou pra mim umas fotos, uns vídeos mostrando. Era tudo originalzinho, carburador, só tava sujo. Tinha sujeira pra cacete, tinha que fazer um serviço bem feito. Mas aí, na época o Hamilton achou que eu era meio careiro. Aí acabou fazendo por aí. Bom, conclusão, tá pagando duas vezes, né? Pagou a primeira vez para fazer e agora a segunda vez para desfazer as cagadas e fazer certo. Então é isso. Tamo que vamos. Até segunda para vocês. Segunda-feira a gente mexe nessas crianças aqui. Valeu. Bom, galera, desmontei as carcassinhas aqui, as basinhas, né? Onde a gente vê dois eixos aqui. Na realidade diferentes, né? Vocês podem ver aqui a gente tem um eixo do Fusca álcool e um eixo do Itamar. Dois eixos totalmente diferentes, né? E o pior, do mesmo lado. Que normalmente aqui nessas basinhas os eixos eles são invertidos, como todas as peças do Solex 32, o que é de um lado de um jeito, do outro lado é igual, só que o inverso, tá? Aqui deveria ser tipo assim, ó, um eixo para lá, um eixo para cá, tá? A gente deixa um eixo para lá, um eixo para cá, acaba ficando de ponta cabeça. Aqui a gente tem dois eixos basicamente do mesmo lado, tá? Uma diferença de angulação.
Um eixo é o entre aspas certo, o outro eixo não. Olha aí. Esquisito, né? As borboletas estão aqui. A borboleta era nova, pelo jeito aqui. A borboleta parece que foi trocada nova. Não estou dizendo que os eixos não fossem novos, mas tem algumas marquinhas, né? A diferença do parafuso que eu falei pra vocês está bem claro aqui, ó. Né? O parafuso Solex, ele é... Inclusive esses aqui não estavam travados, não estavam... Só estavam colocados, né? Ele é cônico, tá? E o parafuso que estava aqui na outra base é com cabeça achatada. Oh, caramba! Então a diferença dos dois parafusos é gritante, né? Enquanto esse parafuso Solex ele entra todo aqui, até vir em cima, cônico, esse aqui na realidade ficava a cava do eixo aqui, ó. Vocês podem ver aqui que pegava em cima, né? Enquanto o outro tem que ir até embaixo. Bom, a questão aqui não é nada disso. A questão aqui é justamente o foco da gente, as carcaças, né? Aqui a gente tem uma marca sinistra aqui de carbonização, né? E o mais grave de tudo e mais chato, né? Não sei se o Hamilton pagou embuchamento. Aqui tem uma bucha nova, tá? Desse lado não é bucha nova, desse lado é uma bucha velha. Provavelmente a bucha ainda que veio na carcaça. E na outra, aparentemente a mesma coisa. Uma bucha já bem usada. E essa bem mais usada, né? Então aqui depois eu vou examinar, vou dar um banho nessas carcaças aqui. Vou examinar para ver se a gente vai jogar fora e pegar outras. Ou se eu vou aproveitar essas carcaças aqui, que a princípio para mim estão condenadas, né? Mas, vamos examinar. Eu não sou o rei da razão. Eu não tenho a última palavra. Quem tem a última palavra aqui é a peça. Vamos lavar as basinhas. Vou examinar elas. A gente vê que são bases antigas, já... Antigas que eu falo de bastante uso, né? Pode ver que a carcaça aqui já comeu, até ficar quadrada aqui em cima. Ainda está talvez um pouco empenada, né? Isso faz com que enrosque no carburador que tem circuito de afogador automático. Mas é isso, vamos por partes aqui, como diz meu amigo Jack, o estripador. Vamos lavar essas bases aqui, examinar certinho e ver o que a gente apronta com isso aqui, beleza? Valeu! Bom, galera, então tá aqui, ó, os reparinhos dos afogadores que eu já mostrei pra vocês. Aqui estão os eixos, né, que não foram abertos, tá? Vocês podem ver aqui que foi banhado os carburadores com os eixos no lugar. Isso não é nenhum problema. O único problema é que o Hamilton pediu para deixar os afogadores automáticos funcionando, né? Ele pediu para se deixar pronto, se fosse o caso. Ele querer... Eu não sei se tá ruim a tampa, que não, a tampa da resistência da tampa, né? Não testei ainda. Mas aqui não foi desmontado. Precisa ser desmontado, porque as tampas estão tortas, né? Toda essa parte aqui tá suja por trás. Não é a questão aqui é o empenamento, né? Empenamento radical que tem nessas tampas aqui, parecendo uma canoa. Obviamente, se um cliente me manda um par de carburadores e fala: olha, Silvio, eu preciso deixar funcionando os afogadores automáticos, vai com certeza ser desmontado isso, como vocês já viram em vídeos meus, né? Que a gente tem juntas carbonizadas, né? Foi limpo onde o rei passa aqui, digamos assim, né? A Hamilton não vai gostar muito não, porque
pelo que ele me falou, tá? Pelo que ele me relatou, foi pago para fazer toda essa parte aqui. Óbvio, o valor que eu pedi para ele e o valor que ele pagou tem nada a ver, né? Para mim fazer esse serviço eu iria cobrar muito mais do que ele pagou para a pessoa que fez. Aqui estão os ventures polidos, que quando faz o polimento aqui, normalmente muda o diâmetro, né? Não tem como você fazer um polimento numa peça de precisão e não fazer uma cagada, tá? Então aqui a gente vê aqui que passou, né? Nas duas. Mais interessante é que essas peças aqui, na hora que eu tirei, ó, elas parecem que, sei lá, não dá pra entender o que aconteceu. A impressão que dá, a impressão, né? Essa até nem tanto, mas a impressão que essa peça aqui estava na carcaça, ou então foi colocada na carcaça e deu outro banho, sobrou resíduo de material aqui, ó. Sei que tá muito limpo não. Aqui em cima tá até bonitinho, tem umas marcas de pancadinha. Inclusive na hora que eu tirei, caiu, né? Não precisei nem fazer força, porque pelo jeito foi comido muito aqui nesse aqui, ó. E simplesmente caiu na minha mão na hora que eu soltei o parafuso, né? Então é isso aí. Agora a gente vai planar. Vou ter que limpar tudo e fazer o que? A Milton vai pagar dois serviços, tá? Um que ele pagou para ser feito e não foi, e um que ele tá pagando para ser feito e vai ser feito. Beleza? Valeu. Bom, galera, agora vamos começar a sessão de planar, né? Aqui eu vou colocar no banho, que tá bem sujo demais. Vou até tentar mostrar pra vocês aqui no zoom a situação que tá isso aqui. Olha a sujeira que tá isso, gente. Tem coisa aqui de, sei lá, décadas. E foi pago para dar banho, né? Aqui até vai, tudo bem. Fica em junção, né? Agora se foi pago para fazer afogador automático, tem que fazer isso aqui. Olha o grau de empenamento dessa tampa. Vou tentar aproximar. Tá dando para acompanhar aí o empenamento, né? Vou planar tudo agora, daqui a pouquinho eu tô de volta, né? Fazer o que? Inclusive planar aqui embaixo, que aqui foi feito algum lixamento, alguma coisa aqui, ficou fora do padrão também. Beleza? Já volto. Bom, galera, vamos lá. Vou tentar usar o zoom para mostrar para vocês. Aqui eu comecei a planar, então pegou aqui. Pegou aqui, aqui não pegou, aqui não pegou, aqui ainda não pegou, pegou um pouco aqui no canto, tá? E um pouco aqui atrás, na parte de baixo. Na parte de baixo, olha que plana rústica. Perto da que eu tô fazendo. Aqui atrás não pegou, quer dizer que aqui tava dando um pouquinho de entrada de ar, né? Pegou mais aqui perto do parafuso. Aqui pegou até legal. Desse lado, olha como é que tá a plana de baixo, gente. Parece que foi feito na calçada, né? Aqui também não pegou. Aqui que faz parte do circuito desafogador, não pegou. Tá? E aqui dá entrada de ar. Vamos ver a outra. Pegou aqui, pegou no outro canto, pegou um pouco no meio, tá? Pegou aqui onde vai o injetor. Aqui na frente não pegou. Vamos lá, parte de baixo. Aqui na frente, próximo da carcaça, não pegou. Pegou um pouco para dentro. Pegou um pouco aqui no canto, mas esses raspadão aqui não pegou. Aqui desse lado pegou um pouco aqui.
e pegou um pouco do lado de cá. Mas, como eu estava dizendo, uma plana rústica, né? Diafragma que eu mostrei para vocês, pegou num canto, pegou no outro canto e em cima. No meio não pegou ainda, tá? Esse aqui, aliás, que eu mostrei pra vocês, aquele é o outro. Aquele primeiro que eu mostrei que tava envergado pra caramba. Vocês veem, só começou a pegar aqui, nos 4 cantinhos, né? O meio nada. E a plana dos cantinhos é uma plana lisa, né? Essa plana que tá mais pro meio aqui é uma plana rústica. É difícil de pegar aqui. Fixa aí, câmera. Tá difícil até de fixar o zoom. Então vamos lá, vamos tirar do zoom. Agora a gente consegue fixar, né? Então só tem o cantinho que pegou e o resto nada. É muito triste porque o Hamilton gastou, não está satisfeito. Se tivesse satisfeito, tinha mandado para mim? Não. Essas duas tampas aqui que não foram mexidas, já planei, tá perfeitinho, tá? Mas estão sujos, hein? Então agora a gente vai planar tudo e daqui a pouco eu tô de volta mostrando. Valeu. Bom, galera, estão planados os carburadores, né? Aqui a gente tem as tampinhas de diafragma, agora corretamente planadas, né? Tudo certinho. As carcaças que não tinham sido planadas aqui foram planadas. Foi feita toda a correção, né? Na parte de cima, na parte de baixo, né? Aqui bem no cantinho aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, tá tão comido errado que eu não consegui chegar no cantinho, mas pelo menos eu cheguei aqui no circuito de progressão, tá? E garantindo que não vai ter entrada de ar. Desse lado aqui, perfeito, tá? Tudo perfeitinho. E aqui, mesma coisa, só que aqui tá menos, né? Aqui tá mais no cantinho. E desse lado aqui tava tipo assim. Vou tentar dar um zoom para mostrar melhor. Na hora de eu planar essa parte aqui, ó, que vai pro circuito desafogador, tava comida a carcaça bem nesse ponto. E tava tipo assim, passando ar do circuito desafogador. Oh, entendeu? De gota. Tava passando o ar do circuito desafogador com velocidade aqui para dentro. Então aqui dava uma entrada de ar violenta, que é justamente naquela junta que eu mostrei para vocês, que estava manchada com sinais de entrada de ar, tá? Então são um tipo de coisas assim. As tampas, né? As tampas também a gente planou já, tá perfeitinho. As duas tampas agora, para vocês verem, ó. Eu gastei bastante lixo aqui em cima, hein, ó. Vocês veem que aqui ainda tem algumas imperfeições, tá? Mas tá praticamente zero. Basinhas eu nem planei ainda, que eu vou examinar. Não vou nem gastar tempo nem dinheiro nisso aqui, porque os embuchamentos, infelizmente, são embuchamentos velhos. Essa aqui é uma bucha nova, tá? Desse lado não posso afirmar que é nova ou não. Agora nessa basinha aqui, a bucha é mais velha que eu, de baixa qualidade. Então é isso. A gente desmontou tudo aqui. Já é um pouco tarde, eu não vou fazer isso agora. Amanhã eu vou chegar, fazer a limpeza das bagaças. Também deu uma corrigida aqui. Eu vou falar de uma vez por todas. O Fusca Itamar não é um carro de corrida para ter o Venturi modificado. Original de fábrica, o Venturi do Itamar
ele tem uma parte aqui que é quadrada, tanto em cima quanto embaixo, tá? Isso é proposital, gente, tá? Isso aqui o engenheiro não fez de preguiça de fazer o polimento. Se vocês querem saber, dá mais trabalho fazer quadrado do que fazer desse jeito que fizeram aqui, tá? Isso aqui tem propósito. Essa quebradinha de vento que tem aqui tem propósito. Então não pensa, é tipo assim, algumas pessoas pensam que o que é feito para um modelo de carburador serve para todos. Tá errado, vão estudar. Quem pensa desse jeito tem que estudar muito, porque é uma pessoa perigosa quem pensa desse jeito aí. Ela pode levar ao erro, né? Então uma pessoa desinformada ou que julga ser um sabichão, né? Pode acabar por induzir ao erro. A questão é a seguinte: depois que a pessoa induziu ao erro, ela vai te reembolsar por uma cagada que você tenha feito? Será que essa pessoa que está fazendo a indução deixou claro que você faz se você quiser e problema seu se você ferrar tudo? Ou será que ela está induzindo ao erro? Então presta atenção, viu, gente? Presta atenção, porque 6 é meia dúzia. Tá, beleza. Aí é parecido. Só que quando você usa meia dúzia e quando você usa 6? Você escreve meia dúzia numa conta de matemática? Ou você põe o numeral 6? Sei lá, né? Comparaçãozinha meio idiota que eu fiz aqui, mas é só pra você entender. Presta atenção. Nem tudo que você pensa que tá assim, lindo, maravilhoso, pode ser lindo, maravilhoso. Às vezes você vai muito fácil, fala, puta que pariu, né? Isso aqui os caras escondem que é desse jeito. Não, ninguém esconde nada. O bom profissional, ele sabe até onde que ele pode ir, que um leigo não vai se complicar, não é verdade? Agora, o curioso, o zelão, o Zé Ruela, né? Esse aí não se importa muito se você se ferrar, não. Isso aí passa os conhecimentos, né? E deixa o pau torar. E problema seu se você se ferrar tudo e acontecer que nem aconteceu com a Milton aqui. Tem que mandar para refazer todo um serviço, tá bom? Valeu. Bom, galera, terminei de dar uma limpada no carburador do Hamilton aqui, nos carburadores, né? Então agora é onde se separam homens de meninos. Vamos lá. As tampas dos afogadores aqui. Eu dei só um banho descarbonizante. Aqui também só foi descarbonizante. As partes traseiras dos afogadores automáticos também não dei banho químico completo, né? Planei também essa parte de cima, que depois eu medi, estava totalmente empenada nas tampas, tá? Estava totalmente empenado. Dei um banho geral aqui nos giclês e tal. A agulha não, a agulha a gente vai trocar, né? As basinhas aqui, ó, depois do banho eu usei uma lixinha 600 para tirar um pouco, né, das imperfeições. Bem nesse ponto aqui a gente percebe dois riscos, né? Eu acho que são riscos, não são trincos. Vamos ver. Depois vou examinar a outra basinha, mesma coisa, tá? Tem um risco bem no meio aqui também, que eu não sei se é trinco ou não, que eu não examinei ainda. Passei uma lixinha, mas a gente vê bastante imperfeição, né? A borboleta estava colocada de ponta cabeça, então ela pegava ao contrário aqui, em vez de assentar, estava comendo toda a basinha. Os embuchamentos estão um lixo. Aqui a gente tem os dois eixos, né? Tem o eixo que era dourado e depois do banho ficou dessa cor. Aqui a gente vê um desgaste violento aqui nesse eixo, tá? Aqui nesse canto. A gente vê que no próprio banho alguns pontos aqui que estavam mais fragilizados já saíram. Aqui a gente tem um desgaste enorme também no eixo do lado de cá,
tá? Desgaste aqui em contato de bucha com essas buchas mais duras, né? Embuchamento sem ser original e eixo sem ser original. Que é uma coisa você fazer embuchamento de bronze e outra coisa você fazer embuchamento de metal duro. Aqui a gente tem um outro eixo que era anodizado, né? Ou aquele ali que é o anodizado. Acho que esse aqui que era anodizado, viu? É que depois do banho ficou tão feio os eixos que dá até medo. É aqui que você vê a qualidade das peças ou não. O eixo simplesmente está horrível. Acho que esse aqui era o douradinho, né? Que tem essa buchinha na ponta. Eu não lembro. Eu filmei, mas acho que esse aqui era o dourado. Tem uma buchinha aqui da variante e o outro não tinha. Acho que é isso mesmo. As tampinhas dos afogadores automáticos devidamente limpas, né? De verdade. Não é migué agora não, né? E você vê que mesmo depois do banho, com elas desmontadas, ainda sobra alguma coisinha mínima lá no fundo, ó. Mas perto do que tava, tá um luxo, né? Dado o verniz correto, os ventures, aonde foi gasto, perdeu totalmente o material, né? Depois do banho a gente consegue, tirando a sujeira, perceber a porosidade que ficou essas peças. Ficaram bem porosas, diferente das maiorias aí que vocês veem. Olha aí. Isso é sinal que teve alguma reação química muito forte antes de aplicarem o banho, né? Aqui em cima a gente vê que onde foi comido ou lixado, ele aparece bem de levinho aqui a numeração do Venturi, tá? E por aqui dá para saber o seguinte: 23.4.240. Esse Venturi não é original do Itamar, é Venturi mais antigo. Numeração 240 já não sai, os Itamar não sai com esse Venturi com número grandão, sai com número pequenininho, né? Aqui dá para ver nitidamente o calo que fica. As tampas estão aqui, né? E aqui estão as carcaças. E olha a diferença. Vou explicar por quê. Essa carcaça aqui, ela estava tão fraca, o banho, que eu dei um outro banho em cima. Essa aqui ainda está quebrando o galho, tá? Então só dei um banho em uma carcaça, visto que a intenção aqui do Hamilton, quando mandou para mim, não era dar banho. O banho estava até razoável, está até bonitinho. Era resolver o problema. Então eu só dei um banho descarbonizante, porque fui obrigado na maioria das peças. Óbvio, gicleza, algumas partes eu dei um banho um pouco mais forte, né, para voltar, porque estava tudo esquisito, não parecia peça limpa. E nessa carcaça aqui que estava muito fraquinho. E depois que eu dei o banho descarbonizante, essa carcaça aqui ficou cinza. Aí eu dei o banho novamente. Mas então existe essa diferença de banhos, tá? O banho que a gente utiliza aqui e o banho que é usado por aí, né? Que é um banho parecido com o da gente, ok? Então é isso. Temos aqui as tampas e agora a gente tem os carburadores aqui desmontados e em breve vamos montar tudo, beleza? Valeu! Fala, galera! Bom, faz alguns dias que eu filmei a última vez, né? Aqui é o seguinte, eu procurei um par de basinha dessa do Itamar aqui com regulagem na frente, eu não tenho. Então aqui a gente vai ter que dar um jeito nessas basinhas. Tá bom. Fiz algumas correções, corrigi canal, refiz alguns canais. Eu falei assim, bom, agora eu vou pegar um par de eixos novos, né? Um par de eixos novos, borboletas novas, corretos, né? E vou colocar.
deu uma folga violenta. Violenta. Tá bom. Falei assim, bom, vamos ver por quê. Eu comecei a retirar. Retirei a primeira bucha, que teoricamente tinha sido feito embuchamento no carburador. Original Brosol. Tá? Segunda bucha. Uma buchinha dessa aqui, que são essas buchinhas vagabundas que vem aqui de calço para colocar no lugar das originais. É quando é original e a pessoa não tem a bucha de PU para colocar. Então ela coloca uma dessa aqui. Beleza. Só que aqui, o que acontece? A gente tem aqui, na hora que eu retirei as buchas, 3 buchas nunca tinha sido tirado do lugar. Uma basinha, ainda Brosol original. E tinha uma folga, uma entrada de ar violenta nos eixos, sabe? E uma das buchas foi colocada essa buchinha aqui, né? E do outro lado, um anelzinho, né? Para tipo assim. Então, aqui esse anelzinho de um lado tirava folga, do outro lado essa buchinha tirava folga e de 2 lados ficava dando problema. Então aqui o que acontece? A gente tirou 3 buchas Brosol original ainda. No mínimo essas buchas aqui são de 95, mais ou menos, tá? Aonde a gente tem problema aqui que elas estavam já, né, enroscando. O Hamilton me reclamou que estava enroscando, né? Mandou de volta para quem tinha feito e tal. Aí chegou, o eixo estava de ponta cabeça, um eixo de cada tipo, tal. Beleza. Então, como eu vou ter que refazer, eu já fiz a correção aqui dos canais que estavam zoados. Eu tinha até condenado essa par de base aqui, tinha falado para o Hamilton que eu ia arrumar outro par. Do jeito que ele quer ali, com regulagem na frente, eu não tenho. Então a gente vai ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer essas bases aqui funcionarem. Óbvio. Ó que lindo. Essas buchas aqui originais, sendo que era para ter sido embuchada a base. Aí fica barato, né, gente? Aí quando a pessoa liga para mim aqui e fala: Silvio, quanto é para embuchar uma base de carburador? Quanto você cobra fazer uma basinha? Olha, de puxamento, eixo borboleta X. Nossa, mas fulano cobra metade disso. Vai lá. Cobra metade. Você acha que existe milagre, rapaz? A gente trabalha por hora. Independente da peça aqui, o trabalho que dá para fazer. Você acha que eu vou pegar aqui, ó, para mim tirar essas 4 buchas aqui, que foi 3 que estava de fábrica e uma muito mal colocada, eu demorei mais ou menos uns 30 minutos. Em 30 minutos eu desmonto e monto um carburador. Você acha que dá para mim cobrar miséria para fazer isso? Não. É cobrado para fazer. Porque eu trabalho por hora. Eu e qualquer profissional respeitado vai trabalhar por hora trabalhada. Só que é assim, não vai ficar inventando que trabalhou. É trabalhado e pronto. Trabalhado, cronometrado bonitinho. Reloginho do lado, ó, comecei a mexer, tal hora. Beleza, parei, vai lá marcando papelzinho, tal hora parei. Depois é calculado as horas trabalhadas. Não existe mágica. Ninguém faz mágica. Ninguém é bonzinho. Ninguém é filhote de Papai Noel para ficar dando presente para ninguém. Entendeu? Só que tem que ter responsabilidade. E quando cobrar por um serviço, cobrar correto. Para não dar essas merda que tá dando aqui, ó. Na onde eu achei simplesmente que eu ia chegar aqui, ia fazer os colos do PU e tava tudo bem. Aí na hora que eu comecei a furar a bucha, acho que foi, não sei qual dessas buchas aqui que eu comecei a furar, né, para refazer colo, foi essa aqui. Eu tava refazendo o colo, eu prestei atenção, falei, meu, essa bucha tá desintegrando, essa bucha não vai dar certo, né? Tava pensando que tinha sido feito embuchamento. Embuchamento que nada. Qual foi a minha surpresa na hora que eu saquei a bucha para substituir e refazer o colo? Porque aqui agora eu vou ter que pôr buchas de verdade novas, tá? Depois que eu assentar as buchas de verdade novas, eu vou ter que fazer o colo para mim poder embutir as buchas de PU aqui dentro. Então eu podia muito bem aqui ter feito uma gambiarrinha qualquer, pegar 4 buchinhas dessas, só que bonitinho que fica, ó. Você pega um buracão desse aqui, tá? Que cabe certinho o anel. Aí você pega uma bucha que dá 1,5 milímetro mais folgada que o buraco, faz assim e dá uma batidinha. Puf, puf.
Entendeu? Aí por fora fica a buchinha nova. Mas o que está calçando a bucha lá dentro, gente? Ó o diâmetro do buraco, ó o diâmetro da bucha. Olha isso. Como que essa bucha não vai enroscar? Explica para mim. A única coisa que está segurando é esse anelzinho aqui por fora, ó, que é do diâmetro. Tá? Então os espertos pegam essa bucha aqui, que não deve ser usada para esse tipo de coisa, coloca aqui. Eu vou até colocar para vocês verem. Ó, você coloca aqui, tá? Nossa, ficou justinha, né, Silvio? Nossa, tá uma beleza. Só dá uma batidinha aqui, puff, puff, pronto. Nossa, embuchamento novo, ó. Que maravilha, né? Só que não é assim, não. Não é desse jeito. Você tem que pegar a bucha do tamanho do oco aqui, filho. Aí depois que você pegou a bucha, aqui no caso é uma bucha 10 milímetros, aqui é uma bucha 8,4 com anel de 10, tá? Aí o cara pega essa bucha aqui, que é muito mais fácil, não tem que refurar, não tem que fazer nada, já é tudo centradinha, tudo bonitinha. O cara só bate aqui, pega a outra, bate aqui, né? Puff, puff, tá? Nossa, tá embuchado. Olha que embuchamento. Só que é o seguinte, o eixo vai ficar aqui dentro sem base de apoio. Aí o que acontece depois? O que acontece depois é que esse eixo, uma hora dá marcha lenta, outra hora não dá marcha lenta, começa a folgar esse anelzinho aqui, começa a vazar aqui dentro, começa a enroscar borboleta, começa a dar um monte de problema. Certo? Então, milagres não existem nesse ponto aqui. Tá? Se vai fazer embuchamento, põe a bucha certa. Ah, porque é retorno. Não, põe a bucha certa. Se é retorno é porque não ficou bem feito da primeira vez. Faça corretamente o seu serviço, em vez de ficar preocupado tentando copiar serviço da gente. Ok? Então é isso. Agora a gente vai pôr as buchas corretas, para depois eu fazer colo, para depois eu embuchar de PU. Porque não dá para embuchar de PU de primeira aqui. Não existe um PU dessa grossura. Tá ok? Valeu então, e fica a dica aí para vocês que acham que serviço é baratinho. Não, serviço bem feito não é baratinho. Serviço bem feito não é caro. Serviço bem feito tem valor. É um serviço que vai e não volta. Beleza? Valeu então. Até daqui a pouco. Só para mostrar aqui, para arrematar. Olha a grossura que tem que ser a bucha. Tá? E olha a grossura que estava uma das buchas. Tá ok? Então aqui o que acontece? Essas buchas aqui, elas entram prensadas. E elas não vêm nem no tamanho do eixo. Elas vêm menores que o eixo. Eu tenho que prensar a bucha. Não é dando martelada, é prensado, tá? Prensou a bucha, aí a gente vai ter que primeiro fazer o colo e depois fazer a aplicação do eixo, tá ok? Então, daqui a pouco eu mostro para vocês as buchas prensadas. Valeu. Pronto. Uma bucha já está prensada, tá? Agora essa bucha está encostada, não tem folgas. Tá prensadinha, bonitinha. Agora sim, dá para mim fazer o colo corretamente, tá? Com a bucha prensada. Daqui a pouquinho a gente vai colocar as outras e daí eu volto com o colo pronto. Valeu. Bom, galera, vamos lá. Aqui está o famoso embuchamento de metal. O famoso embuchamento de metal nada mais é do que aplicar essas buchinhas aqui, tá? Como também o embuchamento de PU, nada mais é do que aplicar as buchinhas. Só que a diferença não é a peça, a diferença é a técnica usada, né? E também muitas vezes a honestidade. Nem no caso aqui, ó, que são buchas novas. Tá feito o embuchamento macio, que é uma beleza, né? Macio, levinho, ó, sem folga, zerado, que em 6 meses começa a desgastar, né? É só não ser trouxa. Ferro, latão,
Isso dá atrito? Hã? O que vocês acham? Aqui eu poderia largar assim e falar assim, não, tá ótimo. Tava ferrado mesmo. O Hamilton tá ótimo. Daqui a pouquinho eu volto. Beleza? Agora, depois que eu embuchei, tá tudo perfeitinho, eixinho novo, tudo zerado, buchas colocadas prensadas, sem martelada, né? Bonitão, as duas buchas aqui subindo, tudo certinho, sem cola. Agora a gente vai fazer o colo, né? Eu também vou fazer o colo e vou embora, que são 20 horas e 10 minutos. E amanhã eu faço o embuchamento, beleza? Valeu! Pronto! Tá feito aqui. Amanhã falta agora eu dar os acabamentos, tá? Vocês podem ver que lá por dentro ficou os 8 milímetros, o eixo original, standard, tá bom? Aqui. E por fora vocês vão ver que ficou uma fresta, né? É ali que vai ser aplicado o colo, tá bom? Aliás, ali que vai ser aplicada a bucha, tá? Ó, perfeito, lindo, maravilhoso, molinho. Só que aqui a gente vai fazer o quê? Aqui a gente vai fazer a coisa funcionar de verdade, sem miguelagem, sem buchinha zigue-zague, né? Sem palhaçada. Vamos fazer a coisa certa, tá bom? Então, amanhã eu já faço o embuchamento, mostro pra vocês. Vou mandar pra Milton essas buchinhas de volta aqui, ó, pra ele analisar depois, ok? Então é isso, galera. Até amanhã pra vocês, tá? 20 horas e 18 minutos. Bye, até amanhã. Bom, galera, finalizando as basinhas aqui da Milton, tá? Agora tudo com buchinha de PU, tudo certinho, maravilha. Vamos fazer agora a montagem padrão, como deveria ter sido feita desde a primeira vez, tá ok? Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, galera, enfim, terminamos aqui a dupla de carburadores do Hamilton dos Anjos, lá de Vitória, Espírito Santo. Isso aqui vai inaugurar a série Que Decepção, né? Porque o Hamilton queria um serviço de qualidade, o Hamilton queria um serviço de restauração, e ele teve bastante decepção. Os carburadores ficaram praticamente um mês na minha mão. E desde que começou a saga do Hamilton, fazem uns 3 meses ou mais, na onde entre idas e voltas ele perdeu totalmente a paciência, gastou grana pra caramba, muito mais do que ele iria gastar comigo inicialmente. Não sou melhor que ninguém nem nada não, só que eu, pelo menos da minha parte, eu me garanto. As pessoas podem reclamar de mim que eu demoro para fazer o serviço, que às vezes minha mão de obra é um pouquinho mais cara, às vezes uma peça um pouquinho mais cara, mas até hoje, graças a Deus, não teve quem ficou reclamando, por exemplo, que não ficou bom. Ou se por acaso teve algum probleminha, se a pessoa entrou em contato comigo e não foi resolvido, né? Instantaneamente, quer dizer, bastou uma vez eu entrar em contato, a gente já sanou o problema, né? Aqui eu reconstruí, dessa vez com afogador automático funcional, reconstruí as basinhas, coloquei agulhas de afinação aqui que não tinha, troquei todo o conjunto de hastes. Na realidade, a gente fez 2 carburadores praticamente do zero, ou pior, a gente teve que desmontar tudo, acabar com tudo para começar de novo, né? Que é pior, sempre é pior. É a pior coisa que pode acontecer é a gente corrigir cagada dos outros, né?
Eu acho que durante o vídeo todo a gente já falou bastante, já mostrou bastante. Tenho certeza que esse vídeo vai ter bastante dislike, porque tem muito puxa-saco da galera aí, né? Também tenho certeza que vai ter muito likezinho. Uns vão entender a mensagem que eu estou passando no vídeo aqui, outros vão achar que é arrogância, né? Mas o mais importante é mostrar a diferença de um serviço profissional, da diferença de uma manutenção com o codinome Restauro. De uma certa forma foi prazeroso para mim reconstruir esses carburadores, de outra foi bem cansativo, porque uma coisa é quando uma pessoa que não sabe o que está fazendo mexe, e outra coisa é quando uma pessoa que acha que está sabendo o que está fazendo mexe. Aqui não sabe, não tem nem ideia do que está fazendo, às vezes faz uma cagada aí, e às vezes é mais fácil de corrigir a cagada daquela pessoa do que o outro que tentou fazer certo, mas não sabe, tá? E é isso. Se vocês gostaram do serviço em si, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você achou ruim, porque eu mostrei um monte de serviço errado, um monte de coisa que podia ser feito melhor, algumas negligências, né? Problema seu. Se você que fez esses carburadores aqui está achando errado o que eu estou mostrando, o problema continua sendo seu. A única coisa, eu peço o seguinte: quando a pessoa fala que faz restauração, faça restauração, porque fazer manutenção e disfarçar de restauração não vira. Os podres aparecem, entendeu? Não adianta cobrar baratinho e dar só uma maquiada, ou faz ou não faz. Tem que ser firme. Fala assim, ó, eu faço manutenção, eu faço modificação, eu não faço restauração. Fica mais bonito, tá? Então é um grande prazer aí que eu termino esse vídeo. Prazer este de devolver os carburadores depois de mais de um mês na minha mão pro Hamilton, tá? Apesar de ter ficado mais de um mês na minha mão, ainda foi menos tempo do que ele gastou nos vai e vem da vida, né? E é isso. Quem quiser acha ruim, quem quiser não acha ruim, quem gostou aplaude, quem não gostou vai. Não posso fazer nada. Esse sou eu. Doeu, não posso fazer nada. Amanhã ou depois, se eu tiver errado, me corrijam. Mas o meu policiamento é grande para não cometer erro. Como eu disse, podem reclamar que eu demoro no serviço, podem reclamar que meu serviço é um pouco mais caro, mas reclamar negligência não. Não sou perfeito, pode dar defeito em algum serviço meu, pode dar algum probleminha, como já aconteceram algumas poucas vezes, onde a pessoa teve respaldo na hora, tá? Agora, negligenciar, falar que fez e não fez, colocar peça de baixa qualidade, aí vocês me perdoam. Isso aí de mim vocês não vão ver não. Beleza? E para quem gostou e tiver interesse de fazer um serviço decente, só entrar em contato 17 3235 3565 ou 17 991 169 476 WhatsApp. Beleza? A gente vai terminando aí, ó. Segunda, 7:45. Valeu, até o próximo vídeo.